Já pensou em ter seu salário em dólar e investir naquilo que é certeza de dar retorno? Então pega papel e caneta porque é justamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Louco, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Então já deixa seu like e também se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E não esquece do sininho não, senão você não vai ser notificado quando sair vídeo novo. É claro! E como eu falei no começo, hoje eu vou te explicar quais são os melhores setores da Bolsa de Valores para você colocar o seu dinheiro, te dando mais segurança na hora de investir, por mais que a Bolsa de Valores não tenha tanta segurança assim. Enfim, e também vou te explicar como você pode ganhar dividendos em dólar. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Agora a diversão vai começar. E antes de começar o vídeo, eu não poderia deixar de agradecer ao Luan, porque ele aproveitou bem a caixinha de perguntas do Instagram, que é a caixinha de perguntas que eu abro toda quarta-feira lá no meu Instagram, para o pessoal fazer as perguntas para eu responder aqui no vídeo do YouTube. E ele simplesmente aproveitou e fez logo 3 perguntas. E a primeira pergunta dele foi: trader esportivo é investimento? E agora, José? Sim, trader é investimento, pois afinal tudo aquilo que você coloca seu dinheiro e você tem retorno, obviamente com um acréscimo, isso é um investimento. Seja você vender, comprar uma pulseira e vender e ter um retorno com isso, seja você comprar imóveis, seja através da Bolsa de Valores, tudo aquilo que você coloca seu dinheiro e você tem retorno é considerado investimento. Eu desconfio. Com exceção das apostas. Por quê? Porque na aposta você conta com a sorte. Então você não tem técnica, você não tem fundamento, você não tem conhecimento nenhum se vai dar certo, se não vai. É basicamente você contar com a vontade divina lá ou contar com a vontade da casa de apostas. Ah, bom! Mas, Ronaldo, quando eu faço trade, eu não tô contando com a sorte também? E não, day trade e swing trade não é fazer aposta. Por quê? Para você que não sabe, day trade é quando você compra ações e vende no mesmo dia, e swing trade é quando você compra num dia e vende em outro diferente, seja um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, uma semana, um mês depois, enfim. Quando você compra num dia e vende num outro diferente. Isso é swing trade, não é aquilo que você está pensando. Aham, sei. E por que tanto day trade como swing trade não são apostas? Porque você tem técnicas e ferramentas, assim como fundamentos para você fazer o que você está fazendo. Então, você simplesmente não coloca seu dinheiro lá e fica torcendo, vai. Existe uma técnica e existe um fundamento por trás disso tudo. Mas eu te aconselho você fazer day trade ou swing trade? Não. O quê? Não acredito. Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque, conforme dados, não estou inventando nada, apenas 5% dos traders conseguem ter sucesso. E isso eu estou falando dos profissionais, aquele pessoal que estuda realmente a fundo do negócio, não estou falando das pessoas que estão começando agora. Então, se você, que provavelmente é esse tipo de pessoa que está começando agora, você acha que você vai ter sucesso? Não ganha prova nenhuma. Vamos ver, não me se costume. O segundo motivo do porquê eu não indico fazer trader é porque, para ser trader, é preciso ter um controle emocional muito forte. Coisa que brasileiro não é. A gente é muito emotivo, muito impulsivo, então a gente não tem tanto domínio das nossas emoções. É mais cultural. Então é bem provável que quando você vê seu dinheiro caindo, você vai acabar vendendo e aceitando prejuízo, fazendo alguma besteira. Ou, se você vê que ele está crescendo, você vai querer colocar cada vez mais dinheiro e aí nessas horas que começa o problema, porque quando começar a cair, você vai querer recuperar o dinheiro, enfim. Aí é quando a merda acontece. Acontece. E o terceiro motivo é porque fazer trader é se arriscar muito para ter um retorno que nem é tão alto assim. Eu fiz uma pesquisa e o retorno médio de quem faz day trade ou swing trade é uma rentabilidade de mais ou menos 10% ao ano. Isso é estatística, tá? Não tem gente que consegue 20%, tem gente que consegue 5%. É estatística. A mediana fica entre 10% e 12%. E isso é uma mediana de que qualquer investidor consegue, até na renda fixa. Então, fazer trade é você se arriscar muito por uma rentabilidade que você consegue de uma forma bem mais segura. Juízo! 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 Vamos agora para a segunda pergunta do Luan, e ele perguntou: quais ações pagam dividendos em dólar? E aqui eu trouxe 3 opções de investimentos que você pode estar se expondo ao dólar. O que seria se expor ao dólar? Seria basicamente a sua rentabilidade estar correlacionada com o dólar. A primeira opção são as ações que vendem seus produtos em dólar. E aí nós temos várias opções. Basicamente, as maiores empresas aqui do Brasil, inclusive, elas têm exposição ao dólar. Então é Vale,
Petrobras, enfim, as maiores. Por quê? Porque todos os produtos dela, eles estão correlacionados com a venda, tanto importação como exportação, em dólar. A Vale, por exemplo, ela vende o metal para os Estados Unidos, para a China, e ela recebe em dólar. A Petrobras vende o petróleo, tanto para os Estados Unidos como para outros países, e também recebe em dólar. A observação que eu faço aqui é o quê? Por mais que elas tenham essa questão de estar correlacionadas com o dólar, quando você for receber o dinheiro, você vai receber em real. Então, basicamente, fica elas por elas. Você não vai receber em dólar exatamente. Por mais que a rentabilidade dela seja correlacionada com o dólar, a receita dela seja correlacionada com o dólar, quando ela paga os dividendos, você vai receber em real. Então, talvez não seja uma opção tão agradável assim. Estou falido. A segunda opção são as BDRs. BDRs são ações americanas, ou seja, lá dos Estados Unidos, que são negociadas na nossa Bolsa de Valores. Então, como que isso funciona? Uma instituição financeira, ela compra as ações das empresas americanas e ela faz a distribuição aqui na nossa Bolsa de Valores. Mas isso não vai interferir em nada, tanto na rentabilidade, como na valorização, como na distribuição de dividendos. Ela basicamente só faz a intermediação. Mas, em termos assim, mais fácil, mais simples, é basicamente como se você estivesse comprando as ações estrangeiras mesmo. Não vai mudar tanta coisa assim. A diferença é que você não vai estar comprando a ação diretamente, você vai estar comprando um certificado da ação. A ação quem tem mesmo é a instituição financeira. Mas como eu falei, isso não vai interferir nada na rentabilidade, na valorização e também na distribuição dos dividendos. Melhor do que nada. E quanto a esses dividendos que você vai receber, você também vai receber em real. Mas a diferença da primeira opção é o quê? Que esse dividendo, mesmo que seja em real, ele é proporcional ao dólar. Então, se a ação pagou $1 lá nos Estados Unidos, você vai receber proporcional aqui no Brasil, em real, obviamente. Então, vamos supor que, trazendo para números, se $1 equivale a R$5, então se a ação pagou $1 de dividendos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil você vai receber R$5. Tá bom. A terceira opção é você realmente criar uma conta numa corretora de valores lá fora, lá dos Estados Unidos, e investir por lá mesmo. Esse é o ideal, é você realmente começar a investir e comprar as ações lá dos Estados Unidos, porque assim você está comprando a ação mesmo, a parte da empresa, você realmente está se tornando sócio das empresas lá dos Estados Unidos, as empresas americanas, e tudo que você receber realmente vai ser em dólar, não vai ser em real, proporcional ao dólar, você vai receber realmente em dólar. Mas como tudo nessa vida não são flores, existe uma observação que eu também tenho que te fazer, que é o quê? Que se você vai investir valores pequenos, não é viável para você. Por quê? Porque para você investir lá fora, você vai pagar taxas. Então, dependendo da quantidade que você for transferir para lá, a taxa ela vai ser muito alta comparado ao que você está pagando, ao que você está transferindo. Um exemplo aqui com números também para ficar mais fácil. Imagine que você vai transferir R$100 lá para fora para os Estados Unidos para poder investir. Mas aí você vai ter que pagar uma taxa de R$10. Então você transferiu 100 e você vai ter que pagar uma taxa de 10. Esses R$10 comparado ao 100 é uma taxa de 10% do valor total e 10% é um valor muito alto. Então se você está investindo valores pequenos, eu indico melhor as BDRs, porque você vai estar praticamente fazendo a mesma coisa. Só que a diferença é que você não vai estar recebendo em dólar, mas você vai ter ação, você vai ter os mesmos rendimentos, você vai ter a mesma valorização. E, obviamente, não vai precisar ficar pagando taxas por isso. Você tá falando sério? Mas se você já é um investidor mais avançado, já tem uma quantia maior de dinheiro e está nessa fase de querer dolarizar seus investimentos, então é melhor você criar uma conta lá fora e investir lá fora mesmo, porque as taxas não vão influenciar tanto assim no dinheiro que você está transferindo e também na sua rentabilidade. Tenho que bolar um plano. Chegando agora na última pergunta, o Luan perguntou quais são os melhores setores da Bolsa de Valores. E de forma rápida aqui e objetiva, os melhores setores são setores perenes. O que são setores perenes? São aqueles que não sofrem interferência externa, ou seja, eles não são cíclicos. Pode estar caindo o mundo na economia, pode estar inflação alta, inflação baixa, Selic alta, Selic baixa. Eles basicamente mantêm a mesma quantidade de receita, a mesma quantidade de lucro, eles estão mais consolidados. Obviamente vai depender, né? Não tô generalizando aqui, mas obviamente vai ter as valorizações, mas de uma forma geral eles conseguem sobreviver bem, tanto em fases boas como fases ruins. E que setores são esses?
Praticamente são os serviços essenciais à população, aquilo que a população precisa para existir. E aí, nesse caso, entram os bancos, os seguros, o setor de saúde, o setor de saneamento e também o setor de energia. Por quê? Todo mundo precisa transitar o seu dinheiro, então o banco é a instituição responsável por isso e, obviamente, ele se torna essencial por causa dessa questão. Os seguros. Esse daqui existe uma particularidade, apesar de algumas pessoas não preferirem fazer seguros, ele torna-se sim essencial e é um ótimo setor para você investir. O terceiro, de saúde, você tem que ter alguma atenção ao tipo de serviço de saúde que é prestado. Então não são todas as empresas de saúde que são boas. O que eu mais indico é a parte de medicamentos. Quanto ao setor de saneamento e energia, esse eu nem preciso entrar muito em detalhes. Todo mundo precisa de saneamento, todo mundo precisa de energia. Então, independente do local, independente da cidade, independente do estado, as pessoas vão pagar por esse tipo de serviço. E por isso eles estão bem sólidos, bem firmes. E são os que eu mais indico, inclusive. Dentre esses aqui, o que eu mais indico você fazer, se você está começando agora e não tem conhecimento nenhum, 2 empresas do setor de banco, 2 empresas do setor de saneamento e 2 empresas do setor de elétrica, de energia. Basicamente assim você já vai estar bem diversificado, já vai estar começando de uma excelente estratégia. Fazendo uma menção honrosa, existe também o setor de tecnologia. Por quê? Porque ele está se tornando essencial. Hoje é impossível você pensar em população sem pensar em tecnologia. Mas não confundam coisas que são essenciais para a população com empresas que prestam esse tipo de serviço, tá bom? Por quê? Existem algumas coisas que são realmente essenciais para a população, mas quando se trata de bolsa de valores, eles não são tão bons assim. Que setores são esses? O primeiro é o de educação. Por que eu não indico investir em empresas de educação? Porque tem muitas opções e também tem como fazer isso de graça. Então, se uma pessoa ela tiver que escolher entre pagar alguma coisa e fazer de graça, ela vai fazer de graça. Então, isso prejudica um pouco as empresas desse setor. Tudo bem. Outro setor é o de alimentação. Esse daqui é só por causa de uma observação. Por quê? Porque ele é um setor cíclico. Como assim? Então, ele basicamente varia conforme o passar do ano. Tem época que ele vende muito, tem época que ele vende pouco. Além também de ser um setor de varejo, que ele já é um pouco complicado por si só. Por isso que eu não indico você investir em empresas de setor alimentício, se você estiver começando agora, obviamente. Você entendeu, velho? E o último é o de segurança. A segurança do Brasil basicamente já está toda a cargo do governo, tanto estadual, como federal, como municipal. Então não tem tantas empresas boas assim na Bolsa de Valores que prestam esse tipo de serviço, que façam ela terem boas perspectivas, bom crescimento e tudo mais. Existem sim algumas, mas são empresas mais tranquilas, mais medianas, digamos assim. Você talvez consiga aproveitar picos dela, mas é dificilmente aquela empresa que vai se manter constante. Tá de pomba girisca? Como eu falei, esses 3 últimos setores são essenciais à população, tanto alimentação, educação e segurança, todo mundo precisa disso, mas tratando-se de bolsa de valores, de mercado financeiro, aí já é outro 500. E assim, a gente termina mais um vídeo, nós falamos sobre trader, se vale a pena ou não, nós falamos sobre como receber dividendos em dólar, quais são as melhores opções para quem está começando, para quem já tem mais experiência, e também sobre setores que vale a pena investir na Bolsa de Valores, tanto para quem está começando como para quem tem mais experiência. Se ficou alguma dúvida, não deixe de perguntar, pode perguntar aqui nos comentários, vou ter um prazer enorme de responder e retirar suas dúvidas. Inclusive, se você tiver sugestões de vídeo, pode comentar também que eu vou trazer num próximo vídeo futuro. Novamente eu peço, deixe seu like para apoiar esse vídeo, isso é muito importante para mim, porque ajuda demais aqui o canal o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e eu conseguir alcançar mais gente. Também se inscreva para você não perder nenhum conteúdo, porque isso só tem a te ajudar e a te agregar cada vez mais. Também compartilhe para esse conhecimento chegar a mais pessoas, não seja egoísta, compartilhe o conhecimento para mais pessoas, assim mais pessoas são já ajudadas e mais pessoas são transformadas. E também não me esqueça de seguir lá no Instagram, onde eu abro toda semana caixinha de perguntas, inclusive eu posto mais conteúdos, eu estou mais presente lá no Instagram diariamente, então vai lá e me segue também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!